Bom, então bom dia a todos. Hoje, dia 1º de setembro, nós vamos dar início à nossa reunião científica do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e nós temos o prazer de receber a professora Cibele Zanardi Esteves, que é uma farmacêutica, né, Cibele? Foi formada na Unicamp, fez mestrado e doutorado também na Unicamp, é uma profissional que trabalha aí na indústria farmacêutica, tem uma experiência muito grande em análise química, microbiológica, de produtos. Então, assim, é uma pessoa que vem falar para nós hoje de um assunto bem interessante. Vou pegar aqui o nome da sua aula para ficar tudo certinho. Conceitos gerais em ciências farmacêuticas, do desenvolvimento ao registro de medicamentos. Isso mesmo, né, Sibeli? Isso mesmo, isso mesmo. Então, é com grande prazer que a gente te recebe aqui na nossa reunião. Obrigada. Nós aqui estamos bastante curiosos, porque um profissional de outra área tem o potencial de trazer muita novidade, muito aprendizado para a gente. Então, eu agradeço a sua disposição de estar aqui tão cedo e a sua disponibilidade de falar um pouquinho sobre o que você conhece para nós. Tá bem? Muito obrigada. Obrigada, Carol Salles, pelo convite. Vim compartilhar hoje um pouquinho do meu conhecimento com vocês. Vocês já super me apresentaram, né? Mas só retomando, além do mestrado e do doutorado, eu tenho 10 anos de atuação em indústria farmacêutica, né? E em várias áreas. Então, eu atuei já no controle de qualidade, estabilidade de medicamentos, na garantia da qualidade, e hoje eu trabalho na área médica, né? Então, eu sou assessora científica de contracepção, né? Então, por isso que eu tenho aí esse mix de conhecimentos que eu queria compartilhar hoje com vocês. E, para começar, eu queria fazer uma simples pergunta para vocês. Qual que é a diferença entre medicamentos de referência, similares e genéricos? Essa pode parecer uma pergunta muito simples, e eu poderia gastar uns 3 minutos usando esse esquema para explicar a diferença entre esses medicamentos para vocês. Mas isso não teria graça, né? Então, hoje a gente vai trazer alguns conceitos rapidamente para retomar o que são cada tipo, né? O que é cada tipo de medicamento e trazer aí alguns detalhes que talvez vocês ainda não saibam, tá? Vocês podem ir me interrompendo ao longo da aula ou podem deixar para fazer perguntas ao final, da maneira que vocês preferirem. Bom, então a gente tem que começar com o medicamento que foi lançado primeiro, né? O medicamento de referência. Então, ele é o primeiro a ser lançado no mercado, ele é um medicamento inovador, ele teve anos de pesquisa e desenvolvimento, passou por vários estudos, e no cartucho ele possui uma marca comercial e também ele é protegido por uma patente. E como que funciona esse desenvolvimento, né? A gente sempre fala, são anos de pesquisa para descobrir um medicamento, e realmente são anos, né? Hoje a gente tem até bancos de fármacos, né? É drug em inglês, mas em português a gente costuma falar fármaco, né? Que é a denominação correta. Então, existem bancos de fármacos em vários locais aí do mundo, com vários com compostos, com moléculas diferentes. E quando a gente está estudando uma doença, um alvo terapêutico, a gente verifica, né, se aquelas moléculas elas podem ativar ou inibir aquele alvo terapêutico específico. Então, dentre esse banco, poucas são selecionadas para um estudo pré-clínico. Os estudos pré-clínicos, eles acontecem in vitro, né? Então, eles veem a compatibilidade de alvo com receptor específico ou não, que ele vai atuar, né? E vai selecionando cada vez mais e tirando, né, aquelas moléculas que realmente não podem ter ação, até chegar nos estudos clínicos. Então, até chegar nos estudos clínicos, a gente já teve aí, quase 7 anos de desenvolvimento, né? Pensando que a gente pegou aquele fármaco, aquela molécula desde o início e foi linkando aí com a patologia, né, com a fisiopatologia da minha doença. E nos estudos clínicos, são 3, né? Então, os de fase 1, fase 2 e fase 3, o que vai diferenciar um do outro?
Um vai estudar mais a segurança e eficácia num grupo pequeno de medicamentos, a dose, né? E aí a gente vai aumentando esse número de pacientes. Então, a gente começa com 100, vai terminar, dependendo da molécula, da doença, com 2, 3 mil pessoas, né? Isso tudo vai depender do desenho do estudo e do alvo terapêutico. E depois desses estudos, né, porque ele nunca é feito com um só, esses estudos eles podem ser feitos com 2, 3, dependendo da estratégia da companhia. E depois desses estudos, geralmente escolhe aquele que teve o melhor desempenho, né? E aí, paralelo a isso, a gente precisa lembrar que a fábrica também precisa se preparar, né, para esse lançamento. Então, esse medicamento que ele era produzido ali, talvez em pequena escala, ele começa a ser escalonado em escala industrial, né? E aí a gente entra ali na zona de aprovação. Então, a gente, pensando em Brasil, pensando, né, em medicamentos desenvolvidos fora, que é o que normalmente acontece, a Anvisa precisa fazer auditorias no local que produz, se for importado pronto, então ela vai para o exterior, ou mesmo se a fábrica é no Brasil, essa fábrica é auditada. Então, não é só a documentação de desenvolvimento que é avaliada nesse momento, é toda a escala produtiva, né? Porque a fábrica, ela tem que seguir as boas práticas de fabricação. Então, tudo isso, né, nesses últimos 2 anos, ela vai acontecendo em paralelo até ter a aprovação regulatória, né, e então ser lançado. E depois do lançamento ainda existem os estudos de fase 4, que vão acompanhar aí esse medicamento no período de comercialização, tá bom? E eu disse para vocês que então esses medicamentos são patenteados. Sim, né? A gente passou ali um longo tempo de desenvolvimento, 10, 15 anos. E realmente o investimento é muito alto, né? A gente falou ali de estudos clínicos muito longos, muito robustos. Então, isso requer um investimento da indústria farmacêutica muito alto. E lembrando que, muitas vezes, a gente chega em estudo clínico de fase 1 e fase 2 e nenhuma molécula teve resultado. Isso faz com que, né, todo o investimento ele seja perdido, porque você vai ter que voltar para trás, né, muitas vezes para o desenvolvimento lá e selecionar outra molécula que possa realmente ter ação no alvo específico requerido. Então, o retorno financeiro ele é muito importante para a indústria farmacêutica, e por isso que existe a patente, né? Aqui no Brasil, a patente é avaliada por Anvisa e INPE, tá? O tempo de validade é de 15 a 20 anos, dependendo do tipo de invenção, e a gente sabe que existe a quebra de patente, né, que não é incomum a gente ouvir falar aí nos noticiários, mas a quebra de patente, ela está relacionada justamente a procedimentos ou medicamentos que sejam muito caros, né, que sejam aí necessitem de um alto investimento, um poder aquisitivo alto do paciente. Então, essa patente é quebrada para que outros players apareçam no mercado, né? Então, aí você tem um lançamento de genéricos e similares que têm melhores preços, né? E com isso gera aí maior competitividade no mercado e dessa forma você garante acesso à população. E antes, né, da quebra da patente, é super importante falar que as outras empresas que vão produzir genéricos e similares, elas já estão se preparando para esse lançamento. Então, uma patente que vai vencer daqui 3 anos, hoje existem indústrias que já estão se preparando para produzir genéricos e similares. Por quê? Porque não é simplesmente você formular um medicamento. Assim como para o referência, você tem toda uma estrutura fabril para validar, para ser auditada pelas agências regulatórias, né? Então, você tem que se preparar para esse período. E, geralmente, quando expira a patente, passa 1, 2 meses, os medicamentos similares e genéricos já estão no mercado. Tá? Isso é uma coisa muito característica da indústria farmacêutica, né? Então, as empresas, elas sempre ficam de olho nessas patentes, principalmente quando são patentes aí de alto valor agregado, né? Por exemplo, agora a gente teve, né, a quebra de patente do Ozempic e da semaglutida e da liraglutida, né? Então, várias outras empresas já estão entrando no mercado com outras marcas desses ativos. E aí, então, são produzidos os medicamentos similares e genéricos. E qual que é o conceito, né? Qual que é a diferença deles em relação
ao referência. Bom, isso aqui é o conceito geral que a gente tem. Então, similares e genéricos, eles contêm os mesmos princípios ativos, na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma posologia e indicação terapêutica do medicamento de referência. E eles apresentam estudos de eficácia e segurança e, principalmente, que é o principal estudo, de equivalência farmacêutica em relação ao medicamento de referência. O genérico, ele não vai ter marca comercial. Por lei brasileira, ele vai ter o G de genérico no cartucho e vai ter só o nome do princípio ativo. E já os similares, eles vão apresentar uma marca comercial. E eles têm algumas diferenças, eles podem ter algumas diferenças em relação ao referência. Ele pode diferir na cor, no tamanho e até na validade do produto, tá? O genérico tem que ser exatamente igual. Bom, e aí eu falei que eles têm que ser equivalentes farmacêuticos, né? Então a gente tem hoje 2 RDCs que regulam como esses estudos eles devem fazer. Então, o que ele fala, né? Que equivalentes farmacêuticos são medicamentos que, como estava descrito ali, né? Que eles possuem o mesmo sal ou éster de molécula terapêutica e que eles devem cumprir todos os requisitos aí de farmacopeia e de regulamentações e aprovações pela Anvisa, né? E quais testes a gente precisa fazer, né, nesses medicamentos? Então, a gente tem 2 tipos de testes: os testes físico-químicos, que são feitos em laboratório, e os testes biológicos, né, que são os de bioequivalência feito em humanos. O que vai ditar o que vai ser feito para cada medicamento é justamente a forma farmacêutica e a indicação. Então, se ele é líquido, se ele é sólido, se ele é transdérmico. Então, tudo isso né, os testes eles vão se adequando de acordo com o tipo de forma farmacêutica. Para um medicamento de via oral, que eu acho que eu posso dizer que talvez 70%, 80% dos medicamentos existentes hoje são de via oral, o principal teste feito em laboratório é o perfil de dissolução comparativo, tá? E você tem um range aí que você pode ter, né? Geralmente, para liberação rápida, em 15 minutos de dissolução, você tem que atingir 85%. Mas o que é essa tal de dissolução? Bom, a gente tem no laboratório de dissolutores que tem cubas, né? Então, são 6 cubas por equipamento, por dissolutor, e a gente prepara uma solução muito parecida aí, do local que o medicamento vai se desintegrar. Então, se ele se desintegra no estômago, que é um pouco mais raro, vai ser uma solução ácida. Se ele se desintegra ali no duodeno, que é onde realmente a maioria dos medicamentos se desintegram, ele vai ter um pH mais neutro ou até básico. Então, você coloca esses medicamentos nesse dissolutor e aí o dissolutor mexe, né, as pazinhas, e aquilo vai dissolvendo e você coleta a amostra em períodos de tempo. Então, essa curva aqui, que vocês conseguem ver embaixo, aqui é o 0, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50 e 60 minutos. Então, a cada 10 minutos foi coletado aqui uma amostra, né? E depois, o que acontece? Essas amostras, elas são levadas para o laboratório para se determinar o teor. O que é o teor? É quanto do medicamento ativo eu tenho na solução. Então, aqui eu tenho uma curva, né? De porcentagem de dissolução por tempo. E percebam que essas curvas, ó, exceto essa azul, que é justamente o medicamento de referência, elas são muito parecidas, né? Elas são muito parecidas e no final chegam aí no valor de 105 a 85% de liberação. Então, essas curvas, elas são avaliadas, a área sobre a curva é avaliada, né? Lembrando que nesse gráfico eu tenho vários medicamentos, mas para registro eu preciso só do referência e do similar ou do genérico, a comparação da curva dos dois, né? E essa curva é um dos principais pontos de laboratórios de equivalência farmacêutica para novos produtos. E, além disso, em paralelo, a gente tem que fazer o teste de biodisponibilidade relativa, que é um teste em vivo em humanos. Mas, diferente daqueles testes de fase 1, 2 e 3 do referência, esses testes têm pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimos participantes. Então, vão ter 25, 30, estourando 40, né? Depende aí do medicamento. E aí como funciona esses testes? Você administra o medicamento
para a pessoa e vai coletando o sangue dela em períodos específicos. Então, de 30 em 30 minutos, 1 em 1 hora, aí vai depender do desenho do estudo, tá? Então, você vai coletando o sangue e depois você dosa a quantidade de ativo com o passar do tempo. Mas, para entender o que é essa tal de biodisponibilidade relativa, eu quis trazer um conceito para a gente relembrar o que é biodisponibilidade, né? Então, como eu disse para vocês que a maioria dos medicamentos são de via oral, eu trouxe aqui um gráfico de via oral. Então, vejam aqui, ó, em cima, tem 3 bolinhas. A primeira bolinha que está entrando aqui, ó, no esôfago, é um medicamento que vai estar aí com 100% da sua concentração. Então, vamos pensar numa dipirona 500 miligramas, tá? Essa dipirona 500 miligramas, ela vai passar para o estômago e ela vai começar a se desintegrar e dissolver aqui no duodeno. Observem que aqui na parede do intestino, o 100%, ele já começa a passar por CIPs. O que são as CIPs? São um conjunto de enzimas responsáveis por metabolizar os fármacos. Então, na parede do intestino, a gente já tem CIP. Então, a gente já passa, né, no momento de absorção, já tem uma queda desse valor, né? Então, de 100% vai sobrar 90%, você vai ter uma perda aí de 10%. E aí, isso vai cair ali no sistema porta, que também pode ter CIPs, entrando no fígado, que aí sim é o maior conjunto de CIPs que a gente tem no nosso organismo, né? E esse efeito de metabolização nessas várias etapas, a gente chama de primeira passagem hepática, né, que é o que vocês conhecem como primeira passagem hepática. Então, do 100% que foi administrado, provavelmente vai ali estar mostrando, né, que de 15 a 45% vão chegar na corrente sanguínea. Então, olha só a importância do desenvolvimento farmacêutico, né? A gente tem que saber qual que seria a dose terapêutica para ajustar a dose no comprimido, para que chegue uma quantidade necessária, e óbvio, um pouco acima, desse limite, né, no sangue, para que você não tenha perda e você não tenha subdose, né? Então, assim, pensem que qualquer desarranjo que você tenha no sistema gastrointestinal pode interferir completamente no que está sendo absorvido. E aí, a gente sempre fala, né, que o efeito de primeira passagem, ele, muitas vezes, ele não é muito bem quisto, principalmente para pessoas que têm problemas estabelecidos, né, nessa parte, né, gastrointestinal e também no fígado. Mas é claro que aqui eu estou falando de via oral, mas a gente tem várias outras vias nas quais a biodisponibilidade do medicamento pode ser maior. Então, por exemplo, se você usar um medicamento via vaginal, né, a gente está falando aqui de ginecologia e obstetrícia, então vocês têm vários medicamentos de via vaginal. Na via vaginal, vamos pensar como funciona. Seria a mucosa, certo, da vagina, e isso já tem o quê? Vasos sanguíneos nas laterais. Então, a perda é muito pequena. Então, uma biodisponibilidade que é aqui de 45, na via vaginal, ela pode chegar, sei lá, 90%, 98%, dependendo da característica do fármaco. E a gente não tem esse efeito todo de primeira passagem, você pode usar uma dose menor na formulação. E isso também é bom para o paciente. Por quê? Porque você tem uma menor dose, provavelmente, circulante ali. Isso faz com que os eventos adversos sejam também menores. Bom, lembrando o que é biodisponibilidade, o que é essa tal de biodisponibilidade relativa? Pois bem, a gente administrou ali o medicamento, né, o referência para as pessoas, né, vamos supor 30 pessoas, coletou o sangue e administrou o medicamento teste para mais 30 pessoas. E aí, a cada 4 minutos, estão vendo, foi coletado as amostras de sangue, né? Então, nesse gráfico, nós temos o tempo de coleta, né? E aqui é a concentração, que aqui a gente estava, é um estudo que fala de Genogest. Então, aqui a concentração de Genogest no sangue, né? Percebam que essas duas curvas, ó, elas estão muito próximas. E o que isso quer dizer? Que os medicamentos, eles são absorvidos via oral de forma muito igual, né? Então, olha só,
aqui você tem uma liberação, um pico, né, e uma liberação muito parecida. Até a maneira que a curva ela descende, ela é muito parecida. E aqui olhando, né, aqui não vou entrar em detalhes nesses dados, mas você olhando o C máximo e a área subcurva, você percebe que eles chegam em torno de 98%. Então, esses dois medicamentos, eles são muito parecidos. Isso quer dizer que a biodisponibilidade relativa do similar ou, enfim, genérico em relação à referência é em torno de 98%, tá? O que é um resultado excelente. E por que esse conceito de biodisponibilidade é importante? O que eu falei para vocês? Que a gente faz a biodisponibilidade do genérico ou similar sempre em relação ao medicamento de referência. Isso faz com que a gente garanta que os dois são o quê? Intercambiáveis. Porém, a gente tem que lembrar que a gente não sabe o quanto esse medicamento genérico é em relação ao similar. Né? Qual que é a biodisponibilidade relativa? A gente não sabe, a gente não testou. Então, por isso, os medicamentos genéricos e similares não são intercambiáveis. E também os similares não são intercambiáveis entre si, porque a biodisponibilidade relativa é sempre em relação à referência. Lembrem-se que a biodisponibilidade relativa ela pode ser de 85 a 115. Então, imaginem que um genérico vai ter uma biodisponibilidade relativa de 85 e um similar de 115. Entende que entre eles, às vezes, a gente vai ter uma biodisponibilidade relativa muito maior? Então, assim, isso já sai fora do esperado, né? Então, sempre lembrar desse conceito que é importante para vocês no momento da prescrição, tá bom? Bom, então a gente falou até aqui que esses medicamentos, eles são cópias um do outro, né? Eles têm o mesmo princípio ativo, têm a mesma forma farmacêutica. Então, assim, vocês não acham meio estranho, né? A gente fazer esse tanto de teste? Já não era esperado que esses medicamentos realmente fossem iguais? O que acontece, né? Por que a gente está falando de tantos testes? Será que a gente deixou passar alguma coisa nesse conceito que, não sei, não estava ali no momento que a gente olhou? Pois bem, voltando no conceito de equivalência farmacêutica, o que eu grifei ali? Que é o mesmo sal ou éster da molécula terapêutica. E aí, gente, um detalhe que é um detalhe importante, podendo ou não conter recipientes idênticos. Certo, mas nossa, que estranho, nunca ouvi falar de recipiente, né? Pois é, os recipientes, eles, como muitas pessoas dizem, eles são inertes, né? E para que servem esses recipientes? A gente tem vários recipientes, tá? E cada um deles, eles vão servir para alguma coisa. Então, ou para dar corpo no medicamento, né? Para fazer um volume grande, para que esse medicamento seja compactado, né? Ou para ajudar ali na desintegração, né? Então, tem o desintegrante, os surfactantes e lubrificantes. Temos várias classes, e à medida que o mundo farmacêutico, né, ele passa por pesquisas, esses recipientes também evoluem, né? Eles ficam cada vez mais tecnológicos. E vamos entender o que seria isso, né? Então, assim, pegando uma bula de um medicamento, aqui o meu exemplo é o Cerazette, tá? O Cerazette é a referência para o desogestrel, que vocês bem devem conhecer. Então, ó, vamos ver aqui. Cada comprimido de Cerazette, ele tem 75 microgramas de desogestrel. E olha quem são os recipientes. Amido, povidona, race alfa-tocoferol, ácido esteárico, dióxido de silício, lactose e opadraio. E aí eu peguei uma bula de um genérico, qualquer deles, e uma bula de um similar. Percebam a diferença dos recipientes. Vejam que o opadraio aqui, que é um agente de revestimento, ele foi completamente substituído por outro, né? Então, cada um vai ter aí uma composição. E aí, gente, a gente tem vários estudos falando sobre os recipientes, tá? Esse estudo aqui, ele fala que os recipientes, eles podem alterar a forma que os fármacos, eles são
transportados e metabolizados dentro do organismo, né? Então, aquele range lá de 85 a 115, talvez ele tenha um porquê, né? Então, como assim, a gente tem essa variação, já é esperado que algumas coisas aconteçam, né? Em relação ao conjunto de recipientes. Existem vários, tá, artigos na literatura. Aqui eu quis trazer alguns só para vocês terem noção de como andam as pesquisas. São todos recentes, tá? São todos artigos a partir de 2020. Então, aqui, ó, aqui, mais uma vez, os efeitos dos recipientes na absorção oral, né, de acordo ali com as porções do intestino. Então, dependendo do recipiente que o produto tem, ele não vai ser absorvido de forma igual. E a gente tem ali, ó, super importante, a influência de efeitos fisiológicos, que impacta diretamente nessa absorção. Aqui ainda um outro artigo falando que da microbiota, né? Tem se estudado muito a microbiota do intestino e a gente percebe que esses fármacos podem não só alterar a microbiota, como a microbiota pode alterar a absorção do medicamento, né? Então, eu tenho uma perda ali de 10%, né, de relatada ali. Então, assim, as pesquisas estão avançando muito nesse sentido. E aí, com isso, vários outros recipientes estão sendo criados. Isso chama atenção, né, muito para a área de desenvolvimento farmacêutico. Tudo bem, Cibele, mas aí você está falando tudo isso, mas eu quero entender o impacto real no meu dia a dia. O que isso vai impactar na minha vida, na minha prescrição? Bom, depende do medicamento, né? Se a gente está falando de uma dipirona 500mg, vamos considerar esse range aí de 80 a 125 dos ensaios de biodisponibilidade. Então, considerando aí que ele tem uma biodisponibilidade de 80%, 400mg vai chegar aí na corrente sanguínea. Falando de um genérico ou similar, se ele tiver aí dentro, nesse range de 80 a 125, a gente tem que 320mg ou 500mg vão chegar na corrente sanguínea. Bom, o impacto parece ser um pouco, né, grande, mas vejam medicamentos hormonais. Medicamentos hormonais, eles têm uma dose muito pequena, né? Aqui na dipirona, a gente está falando 500mg. Em um desogestrel, a gente tem 0,075mg. Se ele sofrer essa variação, a gente vai ter uma quantidade na corrente sanguínea pequena. Claro que essa quantidade na corrente sanguínea, como eu disse lá atrás, ela é feita para ficar num nível sérico, para que você tenha ação. Só que lembrem-se que variações dessa quantidade pode ter implicação para um paciente. Então, numa dipirona, o que vai acontecer? Se às vezes você não absorveu tudo, sua dor de cabeça não vai passar. Você vai ter que tomar outro daqui a um tempo, né? E um desogestrel? O que pode acontecer? Ela pode ter um sangramento, né? Um sangramento que não quer dizer que o método não esteja funcionando, mas que você está tendo uma variação, né? Que podem aí ter efeitos na paciente, tá? E aí, o que é o mais importante daqui, gente? O problema não é você usar um similar, não é você usar um genérico e usar uma referência. O problema aqui é você manter a constância pensando em um tratamento contínuo. Então, por exemplo, iniciou com um desogestrel genérico, a paciente se adaptou, continue usando o desogestrel genérico. Não chega na farmácia e não troca por outro produto, entendeu? Então, isso que é o importante, porque essas variações pequenas, elas podem ter um efeito para paciente. Vejam que quem tem hipotiroidismo e vai tomar levotiroxina, o que sempre o endocrinologista fala? Olha, você vai tomar tal marca e você não vai poder trocar, certo? E realmente, quando isso chega na farmácia, os farmacêuticos e os balconistas, eles dão muita atenção para os medicamentos de tireoide. Por quê? Porque já criou-se esse hábito de que a marca não seja trocada. Por quê? Porque as doses, né, dos medicamentos da tireoide são muito pequenas. Então, se você pegar uma marca e trocar pela outra, não é que não vai fazer efeito, mas essa pequena variação pode te dar sintoma. Então, e pode desregular a sua tireoide,
né? E o mesmo aqui acontece com os contraceptivos. Só que a gente não tem, talvez, esse mesmo cuidado que o endocrinologista teria, né? Então, isso é muito importante. E é por isso, né, que essa questão de genérico, similar e referência é muito importante para a prática clínica de vocês. Bom, gente, o que eu tinha para falar com vocês é mais ou menos isso. Deixa aí uns minutinhos para perguntas. Só aqui, retomando, né, tudo que eu disse. Os medicamentos de referência, ele tem estudos clínicos e pré-clínicos muito robustos, e isso garante a qualidade do produto no mercado. Os medicamentos genéricos, ficou errado ali, e similares, possuem recipientes nas suas formulações, diferentes do medicamento de referência. E os recipientes, apesar de eles serem considerados inertes, eles podem ter interação ali, né? Tanto com a fisiologia da pessoa, quanto entre eles mesmo, complexos recipiente, até recipiente principativo, que isso hoje é muito estudado, que pode interferir não só na absorção, quanto na metabolização do medicamento. E aqui, gente, o detalhe que eu queria deixar para vocês é de vocês pensarem na prescrição de vocês de uma maneira diferente. Então, vocês podem escrever na prescrição de vocês não autoriza a troca, vocês podem ter essa conversa com a paciente de vocês, né? Para que ela não fique trocando, para que ela não fique trocando todo mês de marca, né? Então, escolha uma, utilize ali por um período de tempo, te dê um feedback se está se adaptando ou não, né? Isso também é muito importante para o sucesso e para a continuação do tratamento. Certo? Bom, gente, é isso que eu tinha para falar com vocês. Muito obrigada. Cibele, muito obrigada. Uma aula super didática, super clara, super. Acredito que deu para a gente entender bem, ter uma boa visão, né, de todo esse processo